Legal, vamos lá. Só me avisem. Pode tirar um pouquinho, tá bom? Para poder falar? Se eu falar com a máscara, tem que chamar o SAMU para mim. Muito bem, dá um toquezinho no tempo, não sei que tem um relógio onde está. Ah, aqui, né? Vou ficar um pouquinho para cá. Até umas 8h20, 8h15? Mais ou menos. 8h25, tá bom. Então eu queria perguntar para vocês o seguinte: o coronavírus é uma causa anterior ou uma causa atual da aflição? Porque o Evangelho fala para a gente das duas causas, né? E a gente vai ver aí se é anterior ou é atual. Vamos pensar, não, é atual porque os caras inventaram isso agora, mas foi permitido, aconteceu, explodiu, estourou, as pessoas se envolveram, tivemos problema. E aí, é anterior ou atual? Mas a pessoa que se envolveu com aquilo e chegou até o óbito, é uma causa anterior ou é uma causa atual? Por que isso aconteceu com ela, né? Então nós vamos agora entender essa questão do anterior e o atual, porque na verdade o que acontece com a gente é justamente isso. A gente nunca sabe exatamente onde está a causa dos nossos problemas. Às vezes a gente pensa que foi agora, mas muitas vezes foi lá atrás. A maioria das vezes é de agora, mas muita coisa pode ter acontecido lá atrás, não é? Então, quando isso aconteceu, eu fiz uns questionamentos assim para alguns amigos nossos que estudiosos, dizendo assim: escuta, o Brasil tem karma coletivo muito intenso? Ficaram lembrando aí de alguns problemas. Teve a guerra do Paraguai, teve a escravidão, teve umas coisas assim. Falei, muito bem. Bom, isso a gente pode consumir com quantas pessoas no nosso planeta? Não sei, não é? Estão falando aí que vai mais de 10% embora. Falei, mas 10% é muito, são 20 milhões, né? É muita coisa, né? Bom, mas no fim das contas, nós não chegamos nem a 1% ainda, não é? Porque nós estamos em 200 mil, claro que não é para menosprezar esse número, mas é um número que não é 10%, é 200 mil, é 0,01, é 0,1%, né? Porque 1% seria 2 milhões, que nós estamos muito longe de ser 1%. Então nós temos 99% das pessoas que estão vivendo, ultrapassaram o problema e estão aí, estão de pé. O Brasil, como o maior país no mundo em recuperados, você pensa, então o Brasil não tinha que passar por esse karma? Porque o karma anterior do Brasil não é um karma muito extenso, muito grande, como a gente vê, por exemplo, no Velho Mundo, na Europa, né? A Europa tem lá todas aquelas conquistas, aquelas coisas que aconteceram na história que nós conhecemos. Então eles têm ali muitos compromissos que precisam ser corrigidos, melhorados, resgatados, arrumados, não é? Nós temos também lá nos Estados Unidos da América também aqueles problemas grandes, né? Os americanos às vezes têm que intervir em algum país, têm que ir através da força, e aí tem todo aquele problema que todo mundo sabe. Então existem países que têm karmas coletivos antigos, então nós podemos falar que estão sujeitos às questões das causas anteriores, né? Que isso seria só uma espécie assim de um gatilho para uma situação, para uma correção, para um ajuste, para uma melhora em nível maior das pessoas, ou seja, um empurrão para a evolução, porque todos os problemas maiores que a gente vive, os espíritos dizem para a gente que essas coisas são para empurrar a humanidade para frente. Essa é a ideia, não é? Esses tsunamis, essas coisas que levam centenas e milhares de pessoas, às vezes de uma vez só, é justamente para impulsionar a humanidade para frente de alguma forma, não é? Então o livro dos Espíritos fala isso para a gente. Mas aí nós precisamos também se colocar naquela condição seguinte: isso está servindo para nos impulsionar para frente? Nós voltamos para trás, estamos no meio, vamos para frente? Nós crescemos um pouquinho com isso? Estamos do mesmo jeito? Estamos piores? Como é que nós estamos? Será que isso revelou quem a gente é? Porque até então nós vivíamos como se estivéssemos dentro de uma bolha, porque a gente põe uma máscara assim, que se ajusta perfeitamente ao nosso rosto, né? À nossa cabeça. Às vezes nas mãos, uma máscara nos braços, nas pernas, e a gente só tirava essas máscaras de vez em quando, né? Diante de determinadas circunstâncias. Então nós precisamos pensar se nós estamos melhores, se nós estamos iguais, se nós estamos piores, ou piores talvez não, mas se a nossa máscara anterior caiu, né? Porque nós temos visto também aí graves problemas ocorrendo nas famílias, as pessoas deprimidas, cheias de problemas, temerosas. Um dos maiores problemas que a gente está vivendo é esse. As pessoas têm a sensação assim de que nós vamos andar na rua, vai ter um negócio que vai vir direto na gente, vai derrubar você, vai te matar naquela hora.
e você vai deixar de existir porque a gente esqueceu que nós somos seres imortais, que nós reencarnamos, nós esquecemos de tudo isso, mesmo nós espíritas. Ficamos aí temerosos, meu Deus do céu, como é que vai ser? Aí nós ficamos assim, vivemos esse drama. Alguns de nós estão superando bem, estão firmes, confiantes, estão fazendo as coisas que devem, que precisam e que podem fazer, estão aí confiantes, estão firmes nos propósitos que abraçaram dentro da nossa causa, não é? Estão trabalhando ativamente, intensamente, como sempre trabalharam, e vão viver o problema, e alguns vão até ter o problema, mas é aquela confiança, aquela certeza. Claro que nós não vamos em busca do problema, mas se ele tiver que vir para a gente. Vindo para cá, eu vi uma senhora lá no meu prédio, que ela estava com o vidro fechado assim, morrendo de medo. Eu fiz uma associação, olha que associação que eu fiz, vê se eu estou correto. Associação que eu fiz assim, né? Esse negócio que nós estamos vivendo, a gente tem a sensação que, por exemplo, a gente está dentro do carro, se a gente fechar o vidro, o ladrão que está lá fora armado, cheio de coisa para nos atacar, ele não vai fazer nada, só porque nós fechamos o vidro. Vocês já pensaram nisso? Então a gente fecha o vidro, ele vem vindo para cima da gente, com arma, com um martelo, com um monte de coisa, e a gente aí fecha o vidro e ele não vai atacar a gente, só porque nós fechamos o vidro. Será que vai acontecer assim? Será que vai ser assim? Então é muito provável que não, né? Se ele vier com a disposição, se nós tivermos o compromisso, nós não vamos conseguir evitar. E às vezes a gente vai ter até um carro capacitado para evitar, mas alguma coisa vai acontecer que a gente vai abrir a porta, a gente vai ficar com medo porque vai achar que ele vai fazer, vai acontecer, abre a porta sozinho, ele entra, não tem jeito, não tem como escapar. Então a ideia é que nós estejamos fortalecidos, confiantes, firmes na nossa fé. Primeiro, que nós somos imortais, esse é o primeiro ponto que nós não podemos esquecer. Segundo, que eu fico pensando, meu Pai do céu, fico pensando como os espíritos estão vendo a gente, assim, falando, nossa, meu Deus, ele sempre viveu acreditando que essa era uma vida única, agora ele está vivendo com a certeza de que a vida é única mesmo, né? Porque, meu Deus, só queria saber de patrimônio, de festa, viagem, passeio, agora não está podendo fazer mais nada disso. Eu acho que ele está achando que se o bicho pegar ele, vai morrer, vai acabar, não vai poder aproveitar mais a vida, não viajar, arrumar dinheiro, passear, fazer não sei o que, né? Então nós precisamos estar fortalecidos no nosso bom ânimo. Eu particularmente adotei a prevenção do Albert Sabin. Vocês sabem qual que é a prevenção do Albert Sabin? Veja, é opinião pessoal, não pretendo convencer ninguém de nada, tá bom? Mas o Albert Sabin trabalhava em laboratório, quer dizer, ele teve um conhecimento vasto em infectologia, trabalhava nisso. E ele ficava assustado quando via os colegas usando máscara dentro do laboratório. Você está usando máscara? Ah, tudo bem. Mas e o senhor, o que faz? O senhor não usa máscara, o senhor não faz nada, o que o senhor faz? Ele falava o seguinte, sabe o que eu faço? Eu faço assim. Eu uso água salgada, salmoura, né? Lembra da salmoura? Quando a gente era criança, né? A gente raspava o joelho. Meu Deus do céu, uma aflição, né? Já pensaram? A mãe vinha com a salmoura assim. Então ele usa salmoura no nariz e na garganta. Fazia gargarejo com salmoura no nariz e na garganta. Então ele protegia isso de manhã e à noite. Porque ele descobriu que todos esses bichinhos maldosinhos, eles se alojam em primeiro lugar nesses dois pontos. Isso ele descobriu há quantos anos atrás, não é? Então, nós já podemos fazer essa prevenção, não é? Quer dizer, não custa nada, é tão simples, tão fácil, não é? Mas, adotando esse critério, adotando o critério da confiança, o que nós vamos fazer? Nós vamos entender que nós precisamos continuar arregaçando as mangas. Olha, nós estamos trabalhando hoje aqui, depois que 200 mil pessoas foram embora. Será que está pior, está melhor ou está pior do que no começo? Porque no começo não tinha ninguém tinha ido embora, não é? Agora a gente já sabe que foram 200 mil. Então é muito provável que agora seja um momento muito pior do que era no começo. Ah, estão falando em desdobramento, estão falando que pode pegar de novo, que pode isso, que pode aquilo outro, mas desde o começo a gente sabia, todo mundo sabe disso. Você sabe por que nós temos tanto medo? Porque no fundo a gente sabe que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que passar por isso. Sabe assim, você está numa luta, no exército, na polícia,
E aí o pelotão vai na frente, mas você está no meio dele ou atrás, mas uma hora vai chegar a sua vez de enfrentar o negócio. Não tem jeito. Então alguns passam até mais para frente para enfrentar logo, já resolver logo, mas alguns ficam postergando, vindo para trás. Quando a gente vai reencarnar também é assim, quando você não quer reencarnar você fica postergando, não, vai saindo da fila e indo para trás da fila, indo para trás, indo para trás, indo para trás. Não é? Então nós precisamos ter força para enfrentar isso, e sabemos que isso na verdade está associado a cada um de nós, ou por uma causa atual, ou por uma causa anterior, dessa bendita aflição que nós vamos viver na Terra, porque a Terra nunca foi um paraíso de delícias, nós sabemos disso. Viver aqui, a pessoa desencarna, muitos de nós pensando, meu Deus, desencarnou, dá a impressão que a pessoa vai para o meio do inferno, mas quem é que me diz que ela já não morava no meio do inferno antes? Não é? Porque tem alguns lugares aqui na Terra, que esse é o primeiro sinal, viu? O espirro é o primeiro sinal. Você passou na frente de alguém, hein? Passou na frente. Tá aí. Então, a gente sabe, né? Que ou é uma causa anterior ou uma causa atual, não tem jeito de escapar disso. Nós precisamos só ter a confiança de seguir em frente como estamos seguindo. Então, a ideia básica é isso, é continuarmos trabalhando. Como o Sr. Moacir está aqui, como todos vocês estão aqui, nós precisamos intensificar o trabalho, porque eu tenho a sensação de que existe alguém que está deitando e rolando sobre toda essa confusão. Olha, o Evangelho tem algumas passagens que falam do medo, e o Emmanuel tem uma passagem sobre o medo que está no Fonte Viva. Ele diz assim, que o medo, sabe aquela palavra dos talentos? Teve o que tinha 5, o outro 3 e o outro 1. O que tinha 1 enterrou porque ele tinha medo do Senhor, lembram disso? Aí o Emmanuel completa dizendo assim, que não teve justificativa para ele, mesmo ele tendo medo, não teve justificativa, porque ele fala assim, que o medo não serviu de justificativa entre o servo e o Senhor, não houve justificativa. Olha, não fiz tal coisa porque eu tive medo, não é justificativa, não é justificativa, não dá para justificar. Olha, passou 0,1% da população brasileira teve um problema, precisou ir embora, mas eu não fui porque eu fiquei com medo também de fazer parte desse 0,1%. Eu falo, poxa vida, mas você tinha um X nas costas? Ah, agora eu descobri que não tinha. Puxa, que pena, né? Descobriu tão tarde, né? O que significa o X nas costas? O X nas costas significa que vai passar pelo problema. E o Y? O Y significa o quê? XY é passar pelo problema e ir embora com ele. Então, às vezes, a gente tem um X nas costas. Você sabia que você tinha um X nas costas? Ainda bem que eu não tenho X. O Y, né? Ainda bem que você não tem o Y. Mas a gente não sabe. E aí você fala assim, mas eu não sabia, eu tive medo, mas não dá para justificar. Então, confiemos, procuremos enfrentar, seguir, porque assim, aqui na Terra, todo mundo já tem uma certeza. Quando eu era criança, minha mãe já falava isso. A única coisa que é certa, o que é certo? A única coisa que não tem jeito de escapar, né? Ela sempre falava isso. Puxa vida, é mesmo. Ela falava isso e ela passou para o outro plano há 30 anos atrás. Veja, que coisa, né? Fala assim, a morte é certa, não tem jeito. Então nós vamos ter que passar por elas de um jeito ou de outro. Ah, mas é aflitivo, é isso, é aquilo. Mas gente, quantas coisas aflitivas existem para o espírito? Às vezes o espírito está lá dentro de um leito de ouro, dentro de um hospital mais caro do mundo, e ele está lá com a consciência dele pior do que aquele que está num hospital público, numa dor, uma dificuldade maior, porque a aflição maior, na verdade, é aquela coisa que está dentro de nós. O nosso corpinho físico, os espíritos já falam para a gente, naquelas agonias de última hora, aquelas coisas, eles falam que aquilo para nós é uma coisa que o espírito depois olha para trás e fala, meu Deus, que bênção, porque graças a Deus eu passei por isso. E a gente tem tanta aflição por causa disso, não é? Tem tanta coisa. E o que é melhor da gente saber também, que é importante a gente saber,
Graças a Deus que a gente não conhece todos os suplícios que existem dentro dessas casas de saúde. Mas eu não sei por que razão estão trazendo para fora as coisas que as pessoas estão vivendo lá. A minha mãe, por exemplo, precisou ir por conta de uma célulazinha teimosa que insistia em se reproduzir, um câncer. E a aflição que ela viveu, eu vivi um pouquinho disso com ela, era jovenzinho ainda, mas vivi um pouquinho disso com ela. Mas hoje, o câncer que ela teve, talvez hoje, teve gente que teve câncer muito pior e está aí. E o que é melhor, né, a gente saber. Teve gente que teve câncer muito pior, que era muito pior, 1 milhão de vezes pior do que ela, e conseguiu se recuperar. Veja só como Deus tem bondade com a gente, não é? E aí vem a última pergunta para a gente encerrar essa conversa fiada aqui. Não fale para ninguém dessa conversa, pelo amor de Deus. Né? Os espíritos sabem o que nós estamos passando. Eles conhecem essa célulazinha que não tem princípio vital. Vocês sabiam disso? Esse negócio não tem vida. Ele só se reproduz dentro. Ele é meio hospedeirinho. Ele fica. Como é que eu posso dizer? Um átomo, uma molécula que sobrevive só junto com outra. Ele não sobrevive sozinho. Tanto é que no ar, passa um tempinho, ele perde a sua áurea, né, por assim dizer, ele acaba, você põe um detergentezinho, ele perde a áurea dele, ele não sobrevive, não é que ele sobrevive, porque ele não tem vida, né? Ele não consegue continuar trabalhando daquela forma que ele trabalha, não tem princípio vital, não é uma coisa que tem princípio vital. E aí a pergunta é, será que os espíritos sabem como lidar com isso? Será que eles sabem? Será que eles têm alguma coisa que podem ajudar a lidar com isso? Se eles têm com que lidar, por que eles não interviram ainda nesses 200 mil? Por que será? Aliás, por que será que eles não intervêm nos que têm câncer, têm problemas diversos aí, leucemias, coisas terríveis? Por que eles não intervêm nisso? E já resolvem resolvem o problema orgânico da humanidade. Por que eles não intervêm? Será que eles não conhecem o corpo humano? Será que os grandes cientistas celestiais não conhecem o nosso corpo? Se eles conseguem até dar uma forma para a gente falar, você vai ser bonitinho, você vai ser feinho. Deixa eu ser bonitinho. Não, você já foi bonitinho, você não soube ser bonitinho, agora vai ser feinho, não é? A senhora escolheu qual lá no outro lado? Escolheu ser bonitinha, né? Escolheu ser bonitinha. Então a gente vai percebendo que eles conhecem, sabem como lidar com isso. Mas existe uma coisa que todo mundo sabe, né? Os desígnios do Criador, porque é o Criador que manda, né? Então o Criador sabe, e eles também sabem. Precisa passar pela prova, não precisa passar. Quando não precisa, olha, muitos familiares meus, agora recentemente, minha cunhada e meu cunhado, um pegou e o outro mora junto, dorme junto, usa a mesma escova de dente. Falei, meu Deus, vocês usam a mesma escova de dente? Nós fizemos um pacto quando casamos. Se vê que um não vê o outro usando, mas de repente o outro passa só o dedo, fala que usou, né? Molha e tal, né? Mas tudo bem, usa a mesma escova de dente. Vejam só que coisa. Ele já passou também, já se libertou, já está tudo bem, está tudo certo. Mas então, vejam que coisa interessante, né? Que coisa interessante. Somando tudo isso, nós temos tudo que está ao redor, né? Todas essas polêmicas, esses negócios, pode, não pode, ajuda, não ajuda. As pessoas estão com aquela ideia de que vão tomar a vacina, vão ficar imortais. Estão com essa ideia. Tomou a vacina, fica imortal. Mas pensa bem. Agora que eles estão começando a dizer que isso é uma coisa que imuniza por 5 meses, 6 meses, 8 meses. Então o que vai acontecer? Vai ter que tomar uma vacina por ano. Lembra da gripe? Não é? Quem tem 60 a mais, então toda hora é convocado para ir lá tomar a bendita da vacina da gripe, não é? Não é assim? Todo ano. Então, não vamos, a gente vai acreditar que vai assim, alguém, manda avisar aí o pessoal e que eles já podem fazer o que eles quiserem. Não vai ser assim. Nós vamos ter que assumir as coisas e enfrentar, não vai ter jeito. Por mais que tenha imunizantes, por mais que tenha tudo que a gente possa esperar, porque tem pessoas que estão aí, tenho também na família pessoas que dizem assim,
eu consegui me preservar ou me cuidar, ou eles usam os termos bonitinhos, até agora que vai chegar a vacina, não vou descuidar. Falta 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei quantos meses falta, não sei. Então, tudo bem, é um pensamento dele, tudo, mas eu pensei, meu Deus, nós viemos para a Terra para viver, isso é vida? Pensem bem, isso é vida? Nós não estamos assim dentro de um mundo onde as pessoas soltaram um gás que mata, um gás mortífero, porque é isso que a gente tem a sensação, né? Que nós estamos dentro de uma bolha com um gás mortífero, que a pessoa vai respirar e pá, vai morrer. Mas nós não estamos nessa condição. Aliás, a condição ainda é tão obscura, até hoje, mais de 1 ano, e é tão obscura ainda, né? Uns falam que isso é bom, aquilo é ruim, aquilo outro é bom, aquele negócio é ruim, cada um falou de um jeito. Mas estamos aqui. Se é causa de agora ou se é causa de anterior, se tiver que ser uma causa nossa, em qualquer direção, viu? Então, vamos imaginar, que bom que a gente não sabe, né? Mas vamos imaginar assim, que aquelas pessoas que morrem, por exemplo, pela violência, né? Alguns meses atrás, São Paulo tinha o maior índice de violência do Brasil, um dos poucos no mundo que morria lá, 30, 40, 50 mil pessoas por ano de violência. 50 mil pessoas por ano de violência é um negócio terrível. Agora melhorou um pouquinho. Mas graças a Deus que a gente não sabe. Porque vocês já pensaram, se alguém dissesse, você vai morrer de violência. O que a gente faria? Sairia de casa? A pessoa vai te abordar no farol, vai te pegar no meio da rua. Você vai estar no ônibus, vai vir um negócio, você não sabe de onde, vai te atingir. A gente ficaria preso. Graças a Deus que a gente não sabe, não é? E graças a Deus que a gente também não sabe se tem o X ou o Y, porque eu estou falando aqui com vocês, mas eu posso ter o X e o Y aqui nas costas e não sei. Daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, não sei lá quando. E o X e Y não é só do bichinho, pode ser de milhões de outras coisas. Como é que eu vou saber? Aí eu disse, eu cheguei lá, eu fiquei com medo, meu último ano de vida, não consegui fazer mais nada. Meu filho do céu. Aliás, não consegui fazer nada, ainda fiquei pior, porque eu fiquei bravo com a família, brigava com todo mundo, estava estressado, nervoso, irritado e aquela coisa, né? Mas a gente precisa se libertar disso. Liberta. Talvez eu não esteja falando isso para vocês, porque vocês estão aqui, já estão parcialmente libertos desse medo terrível, né? Mas a gente precisa se libertar. Muito bem, agora um assunto de ciência, que todo mundo está falando tão bem da ciência, mas ninguém sabe, a ciência é a prática, né? Eles estavam falando que o corpo alcalinizado, os vírus, bactérias, essas coisas, detestam a alcalinidade do corpo. Quando a gente envelhece, o nosso corpo se torna menos alcalino, e é isso que dá guarida a um monte de problemas que a gente tem no corpo, né? Então, se a gente manter o corpo alcalinizado de alguma forma, não vou dizer como, mas a gente vai achar um jeito, não é só isso que a gente vai evitar, um monte de outras coisas, um monte de outros problemas. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Olha, isso aqui é um discurso de quem está apavorado, viu? Assim, há muito tempo procurando uma casa para falar com alguém, porque meus filhos falam, hoje não, hein? Hoje não tem ladainha não, só no Evangelho. Que Jesus nos proteja, nos abençoe. E é isso aí, vamos seguir em frente com as mangas arregaçadas, porque é isso que Jesus espera e pede a nós. Nós estamos tão desequilibradinhos, nós não, né? Mas muitos dos nossos irmãos, especialmente os espíritos, estão tão desequilibradinhos que eles não conseguem ouvir o chamado. Não conseguem ouvir. E nós precisamos ouvir esse chamado, porque, afinal de contas, nós estamos no corpo físico grosseiro. E eu tenho certeza, o Chico falava aqui em São Paulo, quem mora em São Paulo tem o bônus hora em dobro. Mas agora eu acho que aumentou um pouquinho a oferta, porque assim, agora você mora em São Paulo e ainda enfrenta os medos alheios. Então deve ser 2 vezes mais. Vamos aproveitar que nós estamos ganhando bônus hora agora quadriplicado, viu gente? Não vamos deixar passar não. Porque para ganhar em 4 a gente teria que trabalhar 4 vezes mais. Estamos trabalhando um pouquinho agora como se fosse 4 vezes o que nós estamos fazendo. Tá certo? Então é isso. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo convite. Estou às ordens, tá certo? E vamos em frente. Obrigado. Gostaria de